voltamos ao programa Alma Querida. Doutor Adão, esse e-mail que essa mãe desesperada nos passou é muito polêmico, é um assunto bastante polêmico, não? Sim, e como eu disse de início, é compreensível a situação dela, porque é uma prova para ela também. Essa situação não acontece de forma isolada. O desafio não é só para a moça que está nessa situação, é para a mãe e o contexto dela. Ela disse que tem mais um casal de filhos, para os outros 2 filhos, para o pai, para os parentes. Essa menina, então, ela vem como um desafio para que todos a amem como ela é, como ela está. Eu digo sempre, como está, não é como é. Porque ela está mulher, não é mulher, é um espírito eterno. Ela está homossexual, não é. Ela é um espírito eterno e tem a polaridade masculina e feminina. Essa é a manifestação que ela escolheu. Como? Como desafio para ela aprender a amar independentemente de sexo. Então é isso que a mãe, sendo espírita, precisa explicar para a filha. E o cuidado que a filha vai ter que tomar em fazer as suas escolhas. Mas eu dizia, antes de nós fazermos o intervalo, sobre a questão da polaridade masculina e feminina. Então eu digo sempre, né? O homem, ele tem uma espécie, ele já não tem mais quase que o impulso sexual, ele tem uma compulsão sexual. O masculino, a sexualidade masculina vem de uma maneira impulsiva. Vocês podem imaginar, uma mulher não precisa pensar em ereção, um homem precisa. Mas o homem, para ter uma ereção, ele precisa que uma série de hormônios se movimentem dentro dele. Então, isso aí, o que acontece? Ele é muito envolvido e tem o comportamento determinado pelo olhar e muitas vezes pela imaginação, pelo que ele vê em imaginação. As mulheres sabem disto. Então, o homem tem que ter o controle na sexualidade, tem que ter o controle do impulso, do instinto. Ele tem que controlar o animal que existe nele. E quando Deus pôs o homem no paraíso, deu poder a ele sobre os animais da terra, os instintos, das águas, as emoções, e dos ares, os pensamentos. O homem tem que ter controle sobre os instintos, é como se tivesse que controlar a animalidade dele. A mulher tem que ter controle das emoções e do pensamento, que as mulheres podem ser calculistas. E todos nós sabemos as desgraças que as mulheres são capazes de causar com o cálculo. Elas fazem sexo calculadamente. O homem, ele não consegue ser calculista. Tanto é que o homem, nós sempre brincamos, né? Ninguém vê a polícia cercando a matinha porque uma mulher arrastou um garanhão para lá para dentro para estuprá-lo, um garotão. É só o homem que faz isso. Homem mata por sexo. Mulher pode matar de ciúmes, pode matar por cálculo, pode matar por dinheiro. Nós temos aí a mídia falando um monte de coisas aí, de uma cidadã que matou o marido e até o esquartejou. Estão dizendo, foi por dinheiro, foi por isso, foi por cima. Veja só quanto cálculo. É difícil para o homem fazer isso, ele só faz por instinto. Mulher pode fazer por cálculo, chegar a isso. Mas é difícil. É muito difícil. É muito comum ver homens sendo presos por estupro, por assassinato. É muito difícil ver mulher ser presa nessas condições. Porque a mulher pode ser calculista. Mulher nunca vai sofrer de impotência, nunca vai ficar impedida de fazer sexo. O homem pode ficar. Mulher nunca vai precisar fazer implante peniano, o homem faz. Tá? E mulher faz o quê? Ela faz, muitas vezes, perineoplastia, que é para quê? É para ajeitar o órgão sexual para que ela possa usar mais o cálculo para dar mais prazer aos homens. E joga com isto. Tudo isso cria karma, minha querida. Minha alma querida. Tudo isso cria karma. E como é que nós lidamos com isto? Se eu sou homem, eu posso vir, olha, eu sou homem, eu não quero nascer como homem. Como homem, eu meti o pé pelas mãos, eu quero nascer como mulher. Mas será que eu vou dar conta de segurar esta minha atração pelo sexo oposto? Então eu posso vir uma mulher que tem interesse por mulheres, trago isso do passado. Um homem que tem interesse por homens, trago isso do passado. Aí, o que eu tenho que fazer? Sabendo destas coisas, veja, a sua filha, ela pode até se casar e ter filhos, que isso não vai impedir o fato do interesse dela, não impede a biologia dela. Eu já tive casos de pessoas que decidiram isto. Eu vou cumprir o meu papel.
e fazem isto. Então dá um desenvolvimento espiritual extraordinário para a pessoa, quando ela tem conhecimento disso. Se não, olha, você agora vai fazer alguma coisa que, né, segundo a natureza, não é o que a natureza diz, mas quem somos nós para julgar? Acontece o seguinte, um camarada que bate na mulher, não é o que a natureza quer. Quem somos nós para julgar? Esse cara está no impulso. Acontece que algumas coisas nós não admitimos, como essa questão do desvio da sexualidade, que eu não vi com uma polaridade diferente. Então a nossa tendência é o quê? É julgar e condenar. Mas e se fosse você que estivesse naquela situação? Sempre que nós formos julgar alguém, vamos perguntar, e se eu estivesse na mesma situação? Então eu iria entender, não faça ao seu semelhante aquilo que você não queria que você fizesse a você. Não julgue para não ser julgado, porque se você julgar, isso é uma palhaçada, isso é uma pouca vergonha. E se na próxima encarnação você vier assim, você vai estar ouvindo dentro de você, isto é uma palhaçada, isto é uma pouca vergonha. Então você vai sofrer. Tudo quanto fizeres ao teu semelhante é a você mesmo que você está fazendo. E o que você precisa saber? Que a sua filha, alma querida, está lá, nas mãos de Deus. Há uma passagem de Paulo de Tarso em que ele diz assim, nem as alturas, nem as profundidades, nem anjos, veja só o que ele fala, nem anjos, nem demônios, nem o céu, nem o inferno, nem as potestades do alto e do baixo, nada é capaz de nos afastar do amor do Cristo. Então o que você precisa saber para amar sua filha? Que Jesus a ama, que Cristo a ama, Paulo de Tarso a ama, Madre Teresa de Calcutá seria capaz de amá-la, Gandhi seria capaz de amá-la, Martin Luther King seria capaz de amá-la, Irmã Dulce seria capaz de amá-la, Chico Xavier a colocaria no colo, Jesus Cristo então a consideraria como uma filha querida, como considera todas as pessoas. E Deus jamais vai desamparar a sua filha. E o que mais? Seria muito fácil você amar um rapaz que ela trouxesse para a sua casa, para a sua companhia. Que viesse na companhia dela, porque você... ela se interessa por homens. Você disse no seu e-mail, né? Ela não se interessa, sai com o rapaz, não sente nada. Acontece o seguinte, se ela chegasse para você e dissesse, estou saindo com o rapaz, estou sentindo isso, minha filha, cuidado, toma cuidado, né? A gente fica assustado. Então, veja só, como mãe, você vai ter sempre, teria um desafio. O seu desafio agora é amar a sua filha, ajudá-la, orientá-la, se possível, colocá-la muito em contato com a doutrina, colocá-la em contato com pessoas que são capazes de lidar com essa situação para orientá-la como é que ela pode fazer isso da melhor maneira possível. Aí o que vai acontecer? Ela vai se relacionar com outras mulheres e vai trazer essas mulheres para a sua casa. Que desafio para você, hein? Vai ter que começar a amar essas mulheres. É interessante, seria mais fácil para você amar os rapazes, né? E aí o que vai acontecer? Se ela trouxesse um rapaz e você o amasse, e ela se tornasse mulher deste aí, você viraria sogra. Agora você vai perguntar, eu vou ser sogra de outra mulher? Ela vai vir com outra mulher? Eu tenho muitos casos de relacionamentos homossexuais na minha adjacência, na minha periferia. E tudo isso acontece e nós temos que ensinar uma coisa só. Sempre é o que eu sou desafiado a fazer. Sempre ensinar a amar. Além de compreender o porquê dessas coisas, quando você compreende o porquê, você entra na esfera da espiritualidade. Sem a doutrina da reencarnação, sem a doutrina do karma, sem a doutrina do dharma, ou seja, dharma. Em filosofia a gente aprende sobre causalidade e aprende que há duas causas. Causa eficiente e causa final. Causa eficiente é aquilo que foi a gênese da situação que está sendo vivida agora. Causa final é por que eu estou vivendo isso? Para quê? Causa final é o para quê. Causa eficiente é o porquê. Para que eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo isso para aprender a amar, para aprender a ter controle do meu comportamento. Agora, a coisa mais importante que você precisa ensinar para sua filha é que ela não seja promíscua. Nós verificamos agora que houve em São Paulo uma espécie de
um concurso para eleger a Miss Gay. Viu a que pancadaria saiu? Normalmente esses concursos de beleza são feitos com tanta beleza, né? Tanta estética. E esse que aconteceu saiu uma pancadaria, por quê? Porque estavam misturadas ali o feminino distorcido e o masculino distorcido. Muitas vezes o que você precisa ensinar para sua filha, que é o que nós sempre falamos para as pessoas, por trás da questão da homossexualidade, tem sempre uma coisa que não é fácil de falar e não é fácil de ouvir. Nós sempre temos uma espécie de excesso de dedos, ficamos cheios de dedos para falar, porque as pessoas não gostam de ouvir. É que quem vem com esta prova, normalmente traz do passado um estereótipo de arrogância, de prepotência, de agressividade, de imposição, de insubmissão. E aí o que acontece? Vem com uma situação dessa, a qual a pessoa é submissa, diz, mas eu não consigo ser diferente. Então ela está submissa a isso. Como nós dizemos sempre, né? Quem não se submete é submetido. Todo mundo que tem o nariz muito empinado acaba com ele no asfalto. Então, essa pessoa que é tão arrogante, onipotente, agressiva, depois, de repente, tem um episódio de homossexualidade na sua evolução. Aí, ao invés dela ter humildade, ela tem uma dificuldade muito grande de sair daquela arrogância do passado. Então, o mundo tem que mudar, não eu. Tá? É o máximo da arrogância e da submissão. O universo tem que mudar, não eu. Não eu não tenho que mudar. Eu sou o que eu sou e ponto final. Tudo bem, mas o mundo não tem que mudar para satisfazer você. Você tem que ensinar isso para sua filha. Que o mundo não vai mudar e que ela precisa se adaptar ao mundo e fazer o possível para ela mudar. O Paulo de Tarso diz assim, veja só, é uma verdadeira enciclopédia num versículo. Ele diz assim, não vos conformeis com o mundo. Estou sempre repetindo isso, né? Não vivam conforme o mundo, mas transformai-vos. Por quê? Porque, afinal de contas, a reencarnação é para a nossa transformação. Nós estamos num mundo que nos exige a transformação. É nós que temos que transformar, não o mundo. O mundo está aí para isso. Ele é a escola adequada. Imagine, o mundo é a minha academia. Imagine se eu mudasse a academia. A academia não tem mais esteira ergométrica, não tem mais corda para pular, não tem mais peso para levantar, só tem sofá, poltrona e rede para eu deitar. Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou fazer musculação se não vou levantar peso? O mundo é essa escola porque ele oferece oposição. Jesus disse antes da ascensão, no mundo tereis tribulações. É como se dissesse, no mundo vocês vão ter oposição. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu ensinei para vocês o que tem que fazer. E ele já havia dito isso antes, né? Que você, bem-aventurado sois, quando, por amor do meu nome, ou seja, para fazer aquilo que eu ensinei, vocês forem perseguidos, vocês sofrerem, ou seja, quando o mundo tratar vocês dessa maneira, como trataram o Paulo. Ele diz, olha, não se conforme com o mundo, não viva conforme o mundo, mas transforme-se. Como? Renovando o vosso entendimento. O que é renovar o entendimento? É você procurar saber das coisas. Por que acontece isso? Qual a finalidade? Qual a razão? Causa eficiente. Qual a finalidade? Causa final. Então você vai ficar entendendo o plano divino para a sua evolução, a função da sexualidade. E você vai descobrir que você não é nem homem nem mulher, você é um espírito eterno, que traz em si a polaridade masculina e feminina. Então você não vai ser um homem arrogante agora, nem uma mulher calculista, nem arrogante. Você não vai ter arrogância porque você é homem, eu sou tal porque sou homem, ou eu sou a tal porque eu sou mulher. Não, você é um espírito eterno. E vai aprender a viver tanto a sua masculinidade quanto a sua feminilidade com espiritualidade. É o aprendizado. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então tem uma finalidade, tá? A finalidade, ou seja, a causa final, é você saber qual é a vontade de Deus para você. E a vontade de Deus é que você seja submissa à vontade dele. E se você é submissa à vontade dele, você tem que fazer esta vontade dele, viver segundo a lei.
Porque, como disse Jesus, dali não passará um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Você pode ficar tranquilo, a sua filha vai ser anjo, arcanjo, querubim, serafim, até chegar ao ponto que Jesus diz, sois deuses, e o reino de Deus está dentro de vós. A resposta está sempre no amor, né, doutor Adão? Sempre. Nós temos um outro e-mail enviado por um homem. O assunto é, quando sabemos se um problema é espiritual ou não? Ele pergunta, caro amigo Adão, gostaria de saber se os sintomas de toque e ansiedade podem ser causados por influências espirituais. Quando sabemos se um problema é espiritual ou não. Se forem, como posso ajudar uma pessoa com esses problemas? Se possível, me mande a resposta por e-mail, pois quase sempre não tenho tempo de ver televisão, apesar de adorar o seu programa. Bem, nós vamos pedir então para que a produção responda para ele, dá um jeito de depois pegar isso que nós vamos dizer aqui para pôr no e-mail para mandar para ele. Claro. Mas só que eu queria saber, né, quantos minutos nós temos, porque esse assunto é um pouco longo, né? Nós temos 4 minutos. 4 minutos. Vou tentar responder a você, meu querido, né? Alma querida, né? Vou tentar responder em 4 minutos. A primeira coisa que a gente precisa saber, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Repetindo, nem tudo é espiritual. Mas em tudo há o espiritual. Repetindo, em tudo há o espiritual. Então, o toque, a ansiedade, não são causados por uma influência espiritual, mas nunca vai deixar de existir uma influência espiritual. Tudo que nos acontece é uma atração que nós fazemos em razão do nosso comportamento, pensamento e sentimento passado. O pensar, o sentir e o querer do passado. Então, isso é em razão aquilo que semeares tu mesmo havereis de colher. Então, nós temos sempre que ter em mente, a minha vida de agora é colheita, que me dá uma oportunidade de semeadura. Eu estou colhendo isso por quê? Aí, você nunca vai evoluir sozinho. Sempre há, à sua volta, 2 outras ordens de influências. Uma delas que eu chamo de segundo palco, primeiro palco, somos nós. Aqui nesse primeiro palco estamos eu, a Dora, o nosso produtor, os câmeras e o pessoal que está lá no switch fazendo a edição de tudo que nós estamos falando aqui. Então, esse é o primeiro palco. O segundo palco são aqueles que podem querer nos atrapalhar, eu chamo a turma do barbantinho, que quer nos tratar como fantoches. Uma pessoa que tem toque, ansiedade e tal, está um verdadeiro fantoche. Precisa ver quantos tem do outro lado. Mas essas que estão do outro lado também estão atrás de ajuda. Não são só para fazer o mal, eles estão em busca do bem. Por quê? Porque se você tiver luz, você vai iluminá-los. E acima desse segundo palco, que é dos barbantinhos, há um outro palco que eu chamo de terceiro palco, que é dos mentores. Aqueles que querem ajudar. Mas só podem ajudar se nós colaborarmos. E como é que é o colaborar? É o que Jesus disse, o vigiai e orai sem cessar para não cair em tentação. O que é a tentação? A tentação é, na hora que você para de orar, o barbantinho entra. Do terceiro palco tem uma corda balançando do seu lado. Só que ela não te prende, você tem que agarrar, é o orar sem cessar. Porque quando você cessa, soltou a corda, o barbantinho entra. Nós estamos na mão dos nossos queridos amigos do segundo palco. Mas por que isso, Adão? Porque nós estamos no planeta Terra. E é função do planeta Terra nos fazer essa objeção, essa oposição ao nosso desenvolvimento. Para quê? Para que a gente se aplique. É como se fosse uma academia. Eu digo sempre, aqui é como se fosse uma academia, na qual nós somos colocados para o nosso desenvolvimento. Então, se você tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, significa que você faz coisas automáticas. Eu não sei por que eu faço isso. Eu não consigo deixar de fazer. Como é que você pode ajudar? Se você está fazendo essa pergunta e tem alguém assim à sua volta, você está sendo desafiado a mandá-la para um centro espírita, a procurar como é que ela vai tomar conhecimento dessa questão dos barbantinhos. O que ela vai ter que fazer? E muito provavelmente, essa pessoa que tem toque, ela tem uma capacidade extraordinária de ajudar. Quando ela conseguir controlar todos esses impulsos, essa obsessão e essa compulsão, imagine a força que ela vai ter. Tá? É sempre assim. Doutor Adão, chegamos ao final de mais uma Alma Querida.
Vamos nos despedir das nossas almas queridas? Olha, muita alegria, muita felicidade para todos vocês, paz e luz em todos os corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Até o próximo encontro.